Amém. Graça e paz. Bom dia. Feliz Dia dos Pais. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo ministério de louvor, sempre lindo, sempre maravilhoso. Eu queria que você abrisse a Bíblia, Isaías 6:5. Glória a Jesus. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos Exércitos. Vamos ler junto esse versículo 5. Então, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Amém. Glória a Jesus, queridos. Não sei se você já passou por um processo mais ou menos assim. Tem até um ditado que diz: o chão sumiu dos meus pés. Não é? Sabe aquele momento que o chão parece que sumiu de sob os seus pés? Diante de uma situação que parece que não dá para fazer nada. Está difícil agora. A situação estava difícil para Isaías. Ele estava passando por um processo que ele precisava acrescentar a fé dele dentro da crise que ele estava vivendo. Porque nós vivemos por crise. Nós passamos por crise. Por exemplo, uma perda inesperada acontece. Uma crise financeira às vezes passa pela nossa vida. Uma reviravolta na política, que gera incerteza para os dias de amanhã. O que fazer no dia de amanhã? Isaías estava passando por esse processo. Não estou falando dos dias atuais, estou falando do tempo de mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Veja bem, era nesse cenário, era nesse lugar que ele estava vivendo. Se você for ler o capítulo 6, 7, 8 de Isaías, capítulo 6, 7, 8, você vai perceber isso. Existia um rei, sim, o rei Uzias estava lá. O rei Uzias, ele trouxe uma estabilidade, ele trouxe a prosperidade para o povo estava bem. Pega bem essa palavra que ela vai durar bem pequena, ela vai ser bem pequena. Era uma crise, irmãos, que estava agora, mas no tempo do rei Uzias, ele trouxe coisa boa, ele ficou 50 anos, mais de 50 anos no poder.
E o povo estava sendo bem tratado. Mas agora o rei Uzias está morto. Morreu. Ele morreu. O trono de quem trouxe a prosperidade, a riqueza, está vazio. Não tem mais ninguém sentado naquele trono que gerava tudo isso. Agora, e agora? A crise batia na porta de cada um daqueles que moravam naquele lugar. A crise estava instalada. A crise geopolítica agora, ela batia na porta de cada morador daquela região, ameaçava destruir tudo. O que nós vamos fazer agora? Mas era o que o povo tinha. Era que o povo tinha. E como nós vamos, irmãos, manter a nossa fé? Como vamos manter a nossa fé diante de tantas inseguranças? Sendo que o homem que produzia a riqueza estava morto. Não vivia mais. Porque o povo não acompanhava exatamente o que era feito pelo rei Uzias. Havia uma calmaria. Havia sim uma calmaria que estava ao redor de todos aqueles que estavam ali. E quem eles acreditavam que estava sentado no trono? O rei Uzias. O rei Uzias. Mas na verdade, irmãos, tinha um trono acima do trono do rei Uzias. Existia um trono que estava acima daquele trono, que era do Emanuel, Deus conosco. E esse Emanuel, Deus conosco, ele está até hoje na nossa vida, no nosso salário, na nossa prosperidade. É ele que está conosco. Tem uma visão que muda as coisas na vida do homem: santidade, quebrantamento e envio. Tinha isso, precisava disso. Por isso, põe aqui novamente, por favor, Guilherme, 6:5. E os meus olhos viram o rei. Quem está falando isso? Isaías. O Senhor dos exércitos. Meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. 6:5. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Observe, eu sou um homem, ele estava falando dele. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuro lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. As coisas começam a mudar.
Irmãos, quem rege a terra, desde o começo da formação, é o Emanuel. É Ele. É Ele que rege a tua vida, é Ele que rege a tua família, é Ele que toma conta de nós. Não querendo desfazer do rei Uzias. Ele estava lá. Mas olha a situação em que ele decifra a situação dele, o profeta, e do povo. E como é que está nós hoje? Então, irmãos, esse Deus que está conosco é o Deus que cuida de nós. Amém? É Ele que cuida de nós. É Ele que está todo o tempo conosco. O ano da morte desse rei, chamado Uzias, não era apenas uma data que constava ali no calendário. Não. Não era. Não era. Ele, quando nós olhamos isso, irmãos, nós percebemos que ali estava findando uma situação. Era o término de uma era. Era o término de uma era. Ali estava acabando. Uzias, ele reinou por mais de 5 décadas. Ele estava lá. Olha só, irmão, o nome dele estava associado às fortificações, à prosperidade, às forças armadas, exércitos, estava ligado a tudo isso. Mas quando ele morreu, o chão político de Judá tremeu. Morreu, acabou. E agora? O que vai fazer? E aonde entra o profeta? Aonde entra o homem de Deus? E agora, o que vai fazer? O que vai fazer? Ele agora, o próprio Isaías, ele agora olha, em meio àquela crise, aleluia, ele não olhou apenas para o trono vazio, não. Ele não olhou apenas para o trono, ele contemplou. Imagina, irmãos, eu creio que ele olhou para o céu e ele contemplou o trono celestial. Aquela hora era a hora dele realmente se chegar a Deus. E quando ele olhou, quem estava sentado no trono, no sublime trono, o nosso Senhor. Ele estava sentado no trono, aleluia. E quando ele olhou, ele viu em volta dele quem? Em volta daquele trono, os serafins cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eu acho, coisa de pregador, achar alguma coisa, um clique virou na cabeça dele. Ele teve aqui um choque de realidade. Ele teve um choque de realidade. E agora? Aleluia. Ele descobriu que na sua mente, no seu coração, o Deus que ele acreditava era pequeno demais.
Ele só foi contemplar o tamanho do Deus que ele serviu quando ele olhou para o céu e viu ele sentado no trono. Assim é conosco. Assim é com a gente. Então, queridos, às vezes nós vemos assim também. E aí ele falou: eu estou perdido. Eu estou perdido. O profeta que regia profeticamente sobre a cidade, ele fala: agora estou perdido. Ele entrou em desespero. Ele tinha uma responsabilidade sobre ele. Ele tinha uma responsabilidade sobre a vida dele. Aleluia, aleluia. Sabe por quê? Porque a luz, quando ele olha para a glória, a luz divina revelou a escuridão que o escondia. Por isso ele disse: estou perdido, porque ele vivia diante de uma escuridão quando pensava que não, quando pensava que estava tudo ok, quando pensava que estava tudo certo. Será se eu tenho mesmo essa? Como é que eu estou? Como eu estou diante de uma situação como essa? Por isso que cada dia que passa, meus irmãos, eu particularmente percebo que nada sei. É a única coisa que sei é que nada sei. E eu preciso olhar mais para o céu, para poder enxergar a gloriosa presença do Senhor. Aleluia. Assim como ele fez, quando você entra num lugar cheio de espelhos, você não observa que os espelhos estão limpos ou sujos, que os espelhos estão empoeirados ou não. Para que isso aconteça, você precisa fazer o quê? Acender a luz, dar um clique, acende a luz. Quando você acende a luz, você percebe a sujeira que estão nos espelhos daquele espaço, daquele lugar. Foi o que aconteceu com o profeta. Diante do rei Uzias, ele fazia a parte do chão, a parte da terra, a parte do reinado. Quando ele, profeta, deveria estar sobre o reinado de Uzias, para ver como é que estava. Amém, gente? Amém? Glória a Jesus. A luz forte precisa entrar na tua vida nessa manhã, na minha vida, na nossa vida. Essa luz precisa ser forte, para que eu enxergue quem eu sou. Quem sou eu? Aleluia. Mas irmãos, no caso dele não termina em condenação. Ele não é condenado por isso. Não, o profeta não é condenado por isso. Mesmo ele sabendo que ele estava em falta, ele não é condenado. Não. Sabe por quê? Porque um daqueles serafins, ele desce agora e toca com uma brasa viva, na onde? Nos lábios do profeta.
Um daqueles serafins agora toca. E o que acontece quando ele toca nos lábios do profeta, que ele disse que ele era um homem de lábios impuros? Ele é purificado. Receba nessa manhã a purificação do Senhor na sua vida. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. A graça não anulou o quebrantamento, ela transformou e preparou e trouxe a vida e agora ajudou. Amém, irmãos? Ninguém pode ter uma visão, quem disse isso foi Calvino. Ninguém pode ter uma visão clara de si mesmo antes de ter contemplado a face de Deus. E a partir dessa contemplação, descer e examinar-se. Será que eu tenho me examinado? Sim, você precisa se examinar. Todos nós precisamos. E ele foi purificado, Isaías. Aí ele ouviu o chamado. Aí as coisas começaram a acontecer na vida de Isaías. Então aí agora ele ouve. A quem enviarei? Agora que veio bater nele, a quem enviarei? Quem é que vai supervisionar Judá? Quem vai profetizar sobre o povo? Será se nós temos profetas? Cadê os profetas? Será se nós temos profetas no município onde moramos? Será se temos profetas no estado onde moramos? Ou será se nós temos profeta no país que vivemos? Ou todo mundo vive na bajulação, querendo barganhar, né? Barganhar alguma coisa. Porque o que eu vi aqui em Judá era barganha. Porque o profeta não estava vendo nada. Mas o povo tinha o que queria. Está aqui, o povo tinha o que queria. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Contudo, presta atenção. Deus sempre vai estar com o povo. Mas quando Deus deixa um profeta, ele tem uma ocupação. Ele precisa estar afinado, ele precisa estar alinhado com tudo. Amém? Com tudo. Existe uma ordem. Existe uma ordem. Visão, quebrantamento, graça e missão. Dentro dessa ministração, o rei, ele se exaltou. E quando ele se exalta, quando o rei se exalta, o que acontece com ele? Ele cai. Ele se exaltou. Quando nós olhamos para Isaías, o que aconteceu com ele? Ele se humilhou. Ah, Senhor, olha só, olha a minha situação. Ele se humilhou, ele confessou diante do Senhor que tinha uma falha. Nessa falha ele se humilhou. E nessa humilhação dele, ele foi o que? Enviado. Por isso que o Salmo 99 diz que o Senhor reina. Apocalipse 4 ecoa o mesmo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, aleluia. Então está aqui, aleluia.
Ele sabe, Isaías não foi chamado para uma tarefa fácil, não, ele foi chamado por um trabalho que tinha que fazer, porque ele sabia que o povo que estava com ele era um povo que tinha o coração endurecido. Mas o quebrantamento procede a coragem. Aí ele teve coragem de falar a verdade. A verdade, ela precisa ser falada. Eu não posso negociar a verdade. Não, o profeta não pode negociar a verdade. Logo, o profeta não pode estar na mão de ninguém. Não. O profeta precisa pregar a verdade. Essa é a verdade. Essa é a palavra. Glória a Jesus. Deixa que Deus ilumine você a cada dia. Aquela luz dentro de nós venha se clarear. Amém. Fica em pé, por favor. Saiba de uma coisa: adoração verdadeira não nos exalta. Diga isso comigo: adoração verdadeira não nos exalta, ela nos expõe. Ela nos expõe. A adoração verdadeira, ela nos expõe. Com isso, ela nos purifica e nos envia. Toma posse disso, meu irmão. Toma posse disso. E aí, como Isaías disse, queria que você respondesse comigo: eis-me aqui, envia-me a mim. Outra vez: eis-me aqui, envia-me a mim. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe você, minha irmã. Eu creio que diante dessa palavra, Deus me preparou para me sentar à mesa com Ele. Eu creio que preparou você também para sentar à mesa com Ele. E é o que nós vamos fazer agora. Sentar à mesa com o Senhor, agradecidos por tudo que Ele tem feito por nós. Viu? Agradecido por tudo que Ele tem feito por nós. Deus é lindo. Não tenha medo de Deus. Tenha temor de Deus. Quando você tem temor a Ele, você respeita Ele. Amém? É igual quando você tem o temor ao seu pai. Você respeita o seu pai. Aliás, hoje é dia deles. Você, quando respeita, você não faz o que Ele não quer que você faça. Você faz o que Ele permite que você faça. Amém, gente? Amém? Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor pelos pais. Glória a Deus. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é um Deus tremendo. O Senhor é um Deus que está no nosso lugar. Nós temos liberdade sempre de poder estar na presença do Senhor, de nos expor. Aleluia. Glória a Jesus. Mas mesmo diante dessa palavra, eu gostaria que você
abaixassem a sua cabeça e que você pudesse, aí, você e Deus, confessar os seus pecados, falar para Ele em pensamento, em espírito, falar para Ele qual a sua dificuldade. A luz foi acesa hoje, eu creio, para mim foi. A luz foi acesa e de repente os espelhos estão sujos, precisam ser limpos, e de repente você está olhando e está vendo que realmente há uma sujeira. Então limpa, é Ele que vai te ajudar, é o Senhor. Pai, Tu és o nosso Deus, e nós estamos aqui, ó Deus, te clamando, para que o Senhor venha ajudar-nos a limpar os nossos espelhos, para que nós venhamos enxergar com clareza. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa, Pai. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Nos perdoa. Nos perdoa. Tenha, Deus, misericórdia de nós. Porque, Deus, estamos, Senhor, diante da sua mesa. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém.